Agora vamos conversar um pouquinho sobre metodologia e avaliação. A metodologia a ser trabalhada na educação especial, ela não existe uma metodologia fixa. O decreto número 6.571 de 2008 dispõe sobre o atendimento educacional especializado. Em seu artigo 3º, trata da implantação de salas de recursos multifuncionais como ambientes dotados de equipamentos mobiliários para o atendimento especializado. Então, eu falei para vocês que o aluno da educação especial ele tem direito a um atendimento especializado. Geralmente, esse atendimento especializado é feito no contraturno. Então, a lei garante isso, que a utilização desses métodos, dessas técnicas, tem que acontecer. E esses alunos, a lei garante, né? Os decretos garantem que esses alunos sejam atendidos aí. Porém, a lei também diz que a própria instituição, que a própria escola, o corpo escolar, né, precisa trabalhar de forma que os projetos sejam desenvolvidos dentro da própria instituição, de acordo com a necessidade de cada aluno, enfim. E aí vem falando sobre o projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? É o projeto que diz sobre todo o andamento da escola, do ensino. Então, infelizmente, esse documento ele tem sido documento de gaveta. A maior parte dos profissionais da escola nem conhece esse documento. Então, nesse documento tem que estar a forma de trabalhar de cada escola. Existe um currículo a ser seguido. Agora, como esse currículo vai ser seguido, a escola tem liberdade para trabalhar isso. E aí, isso tudo deve estar dentro desse projeto. Os profissionais da educação devem conhecer o projeto e deve estar ali muito claro quem é o profissional que vai ser responsável por cada coisa. O certo é que a melhor metodologia é aquela que o aluno aprende. Como é que eu vou falar com o meu aluno? Eu dei aula de reforço para um aluno autista. E aí a mãe dele me disse o seguinte, que dentro da sala de aula, no turno da manhã, ele ficava fazendo nada de quando ele chegava ao horário que ele ia embora. Ficava fazendo nada. Às vezes deitava, dormia, desenhava. Enfim, um menino de 12 anos, ainda não alfabetizado, aquele ensino para ele não fazia sentido algum. E aí, no contraturno, ele estava com uma professora de educação especial na sala de recursos com computador, com móveis, com tudo preparado para recebê-lo. E aí o que ele fazia? Ficava jogando. E aí a mãe disse que conversou com a professora e ela disse assim, mas ele só gosta de fazer isso. Ou seja, estímulo zero. Eu vim trabalhar com esse menino. E aí, para começar, que ele não gosta de conversar. Para que eu conseguisse conversar com ele, eu precisei primeiro conversar com a mãe, saber do que ele gosta. E aí a mãe disse assim, ele é apaixonado por videogame. Gosta de videogame, gosta do Minecraft. E aí eu tinha um assunto para conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com ele sobre esse assunto, ele foi me respondendo, ele foi falando, e aí eu consegui interagir com ele. Então, eu perguntei para ele assim, e aí, você gosta mais de escrever ou de ler? E ele me respondeu o quê? Nenhuma das duas coisas. E agora, o que eu faço com esse menino? Então, para que eu conseguisse introduzir, começar o processo de alfabetização com ele, eu comecei a trabalhar dentro daquilo que ele gosta. Então, eu comecei a trabalhar sobre vídeo, sobre os jogos que ele gosta e fui bolando as atividades em cima daquilo dali. Nós começamos com joguinhos lúdicos e aí depois nós partimos para a escrita, partimos para a leitura. Em pouco tempo, ele se desenvolveu bastante. Por quê? Porque eu precisei primeiro conhecer o aluno. Não existe, como que eu vou entrar na internet e pesquisar lá, como alfabetizar um aluno autista? Você não vai encontrar isso. Por quê? Um caso do autismo, por exemplo,
são graus diferentes, são muitas peculiaridades. Então eu preciso conhecer o aluno. E aí é por isso que não tem como existir uma legislação específica, como existe um padrão em que todas as síndromes, em que todas as crianças especiais vão se encaixar. Não existe esse padrão. Eu gostaria muito de vir aqui e dar uma receita de bolo, mas essa receita de bolo não existe. Então, cabe mesmo ao profissional da educação, ao professor, junto com o pedagogo, junto com a direção da escola, junto com toda a equipe pedagógica, sentar, analisar, criar o projeto, trabalhar e ainda assim, para cada aluno precisam ser desenvolvidos projetos diferentes, de acordo com a necessidade dele, de acordo com a forma que ele aprende, de acordo com os interesses dele. Eu preciso entrar no mundo dele para conseguir fazer com que isso vire conhecimento. E a avaliação? O MEC diz que a avaliação ela é feita dando nota, valores. E aí esses alunos eles são promovidos ou retidos de acordo com o alcance dessas notas. O que acontece é que muitos professores têm usado isso como se fosse uma arma. Eu vejo professores dizendo assim, aquela turma vai se ver comigo porque eu vou dar uma prova bem difícil. Gente, onde nós estamos? Em que mundo nós estamos? Esse não é o objetivo da avaliação. O objetivo da avaliação é entender as dificuldades do aluno para que eu possa trabalhar em cima dessas dificuldades. Então, meu objetivo como profissional da educação não é reter aluno. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo da avaliação é entender quais são as dificuldades desse aluno. Então, até mesmo a avaliação dentro da educação especial, ela precisa ser diferenciada. Eu tenho uma amiga que a filha dela é da educação especial e assim, já repetiu de ano, tira notas muito baixas e ela me disse o seguinte, que a filha não consegue escrever ali o que ela está pensando. Mas quando a mãe pergunta para a filha sabe responder. Então, como é que essa criança pode estar tirando notas tão baixas? Ela precisa de um olhar diferenciado. Então, vamos lá, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue ser melhor avaliada através de uma avaliação oral? Então, eu vou fazer isso com ela. Agora, outros alunos, por exemplo, eles não conseguem ler um texto grande e interpretar. Então, eles precisam de imagens, eles precisam de gráficos. O filho de uma amiga foi começar a tirar notas melhores na 7ª série, 8º ano. Por quê? Alguns professores tiveram a sensibilidade de fazer uma avaliação diferenciada para ele, com gráficos, com imagens. Quando esse menino chegou em casa com uma nota 9,5, ele chegou assim radiante, super autoestima, feliz da vida, porque conseguiu alcançar um resultado. Então, o que eu preciso fazer para que o meu aluno alcance o resultado? Preciso trabalhar a avaliação, entender que a avaliação faz parte do processo de aprendizado. Não é para condenar ninguém, não é para reter ninguém. Demon 2004, na página 24, afirma o seguinte, que é função do professor cuidar da aprendizagem do aluno com afinco e dedicação, continuidade e persistência. Olha o que ele fala. O professor, então, precisa cuidar da aprendizagem com afinco, dedicação e persistência. Não cabe ao professor simplesmente ministrar a aula. Cabe ao professor ser o mediador do aprendizado, do desenvolvimento. Então, o professor ele precisa levar o aluno a esse conhecimento. É claro que a gente entende que quando a família participa, que quando a família apoia, o resultado é muito maior. A gente entende que são vários fatores, mas o professor ele precisa buscar para si essa responsabilidade e entender que nesse processo ele precisa encaminhar. Já dei a minha aula, acabou, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Precisa ter persistência. Ensinar por vários caminhos. Lucas, 2005, ele destaca que o papel da avaliação é
diagnosticar a situação da aprendizagem. Eu ensinei do ponto A ao ponto Z. Mas o meu aluno aprendeu onde? Se o meu aluno aprendeu do ponto A até o ponto D somente, eu preciso desenvolver outras técnicas para que ele chegue ao objetivo final, ao ponto Z. Então, esse é o objetivo da avaliação, fazer esse diagnóstico para ter uma qualidade do desempenho. Perrenot, 1993, pondera que a aprendizagem nunca é linear. O aluno não começa e segue somente naquele rumo e vai. A aprendizagem, ela é de vários ângulos. Então, a avaliação também precisa levar em consideração isso. Então, é por isso que é feita a avaliação. Como é que meu aluno aprende? Em qual meio ele aprende melhor? Quais são as tarefas que o levam a desenvolver melhor? Então, primeira coisa, avaliar o aluno como indivíduo único, de acordo com suas limitações. Então, ele tem uma dificuldade motora, ele tem uma dificuldade na fala, na visão. Qual é a dificuldade? Eu vou trabalhar essa dificuldade. Então, lá voltando na metodologia, se meu aluno precisa amassar bolinhas e colar, enquanto todos já estão lá na frente, se ele ainda precisa recortar, eu vou trabalhar a necessidade dele. E como é que eu vou fazer essa avaliação? Porque o aluno às vezes fica retido. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o meu aluno se ele chegou do ponto A ao ponto Z? Às vezes, a turma vai chegar ao ponto X, ao ponto Z, e esse aluno da educação especial não vai chegar lá. Então, como é que eu vou fazer para promover esse aluno? Eu preciso entender se ele evoluiu. Se ele evoluiu, ótimo, eu estou fazendo bem o meu trabalho. Então, se os alunos ditos regulares, ditos normais, saíram do ponto A e chegaram no ponto Z, e o meu aluno da educação especial saiu do ponto A e chegou no ponto B, então o que eu preciso fazer para ele chegar no ponto C? O que eu preciso fazer para ele chegar no ponto D? E ótimo, se ele não chegou no Z, mas ele veio nesse processo evoluindo, então vamos permitir que esse aluno progrida na série também. Eu vou ficar prendendo esse aluno por quê? Então, a avaliação ele deve acompanhar o aluno em seu processo de desenvolvimento. Esse é o objetivo da avaliação e é nesse ponto que a gente precisa se apegar. Usar a avaliação como ferramenta. A avaliação é uma ferramenta de apoio ao professor. Então, eu vou usar a avaliação para entender as dificuldades do aluno, para trabalhar as dificuldades do aluno, para dar um norte para ele. Se ele está indo por um caminho e não é um caminho mais adequado, então vamos juntos, de mãos dadas, seguir por outro caminho. Veja, se meu aluno evolui, todos crescem. Eu cresço como profissional, a escola cresce, todo mundo cresce. Então é de interesse de todos evoluir esse aluno, compreender que a metodologia eu preciso trabalhar de acordo com que, claro, eu como profissional da educação me identifico, como o aluno aprende melhor. Se eu fiz de um jeito e eu não atingi o objetivo, eu tenho que ter o quê? Constância, persistência, continuidade, dedicação para fazer de outra maneira, de outras formas, para que esse aprendizado aconteça, para que o desenvolvimento aconteça, sempre com um olhar diferenciado. Espero ter ajudado, espero que você tenha tido um pouquinho mais de amplitude no olhar em relação à metodologia, em relação à avaliação e que juntos possamos fazer a diferença na educação. Um abraço.